A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, Apocalipse 22, Jardim Ara, São Paulo. Irmão Eudes Cabral, cooperador local, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Irmãos, o final de tudo na terra, o fim está próximo. Só Deus tem misericórdia do seu povo. Irmãos, coisa linda, né, irmãos? Deus tem preparado para todos nós, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão. A pedido da nossa querida Irmandade, nós já recebemos essa pregação hoje de madrugada, mas Deus falou grandemente neste culto. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. E compartilhe. Vamos ouvir? Vamos lá. Disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presta o vento. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o homem, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus o fará vir sobre ele as pravas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ele que testifica estas coisas diz: certamente cedo veio. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmãos,
esta parte nas Escrituras que o Senhor trouxe à tona. São revelações que Deus deu ao apóstolo João, como isso é escrito aqui no cabeçalho. Isso aqui é uma conclusão de tudo aquilo que está nesses 22 capítulos que compõem este livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Apesar que dentro desse livro tem tanto revelações, como também algumas visões que Deus deu para este apóstolo. Por sinal, era um dos apóstolos mais amados pelo Senhor Jesus. Disse aqui: eis que o Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que logo venho, está escrito aqui, eis que presto venho, quer dizer, logo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, ouvir a palavra é uma coisa, mas além de ouvir, guardar, já é bastante diferente. Tem muitos que ouvem, mas acabam não guardando. Isso é muito nocivo para aqueles que estão nesta soberana vocação, nesta graça. Teve uma pessoa que ficou muito irada, inconformada, claro que estava tomada de um outro espírito, quando alguém falou que nós aqui estamos na graça do Filho de Deus. E a pessoa achou isso, irmãos, um absurdo. Como se nós fôssemos exclusivistas. Mas nós nunca vamos aqui, irmãos, apregoar a Irmandade, porque tem diversas denominações evangélicas. E nós nunca iremos aqui apregoar a Irmandade e outras denominações, elas não vivenciam a graça. Jamais nós faríamos isso. Só que nós temos uma convicção, não é uma convicção apenas superficial, é 100% de convicção, que nós estamos na graça do Filho de Deus. Isto não tem uns vários hinos que nós cantamos, vivo na graça de Cristo. Outro hino que fala graça maravilhosa. Então, nós, a Irmandade, toma bastante cuidado para que nós não venhamos dar ouvidos a pessoas que, elas tomadas de outro espírito, falam blasfêmias. Isso tem crescido, só que isso não é novidade. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, ele anunciava o Evangelho, tanto em Corinto como na Galácia, aos irmãos em Tessalônica também, em outros lugares. Ele anunciava o Evangelho. Ele não podia estar ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando ele se retirava, vinham ali os oportunistas e começavam a combater com filosofias e outras visões particulares, interpretações particulares. Eles vinham a combater aquilo que o apóstolo tinha semeado no meio do povo. Isso tem crescido muito no nosso meio. E tem muitos irmãos que estão há tanto tempo no nosso meio, mas ainda não se converteram. Estão, mas não têm convicção do lugar que estão. E acabam, depois de um bom tempo já caminhando com o povo, acabam dando ouvidos àquilo que pessoas tomadas de espíritos contrários
falando heresias e outras coisas. E eles acabam dando ouvidos e apostatam da fé. Às vezes vão famílias inteiras, porque eles só ouviam a palavra, mas não guardavam a palavra. E bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam, e além de ouvir e guardar, também praticam a palavra de Deus. Deus queira que nesta noite estejam esta igreja aqui repleta de irmãos e irmãs que praticam, que sejam os praticantes da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela na vida não na do mundo, irmãos, mas na vida de muitos aqui no nosso meio, a palavra de Deus ela está se tornando um incômodo. A palavra de Deus ela está se tornando um incômodo porque a força carnal ela vai crescendo, as paixões carnais elas se multiplicam de diversas formas e quando vem a palavra ela se conflita, choca com aquilo que a pessoa está habituada a viver, porque adquiriram, isto não é nenhum nem dois, são bastante, adquiriram hábitos na sua vida e agora se sentiram bem com esses hábitos e puseram eles como hábitos diários. E agora, quando vem a palavra ela se torna um incômodo. Quando fala de santidade, porque, amados irmãos e irmãs, preste atenção numa coisa: sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Não tem como deixar de evidenciar isso para a irmandade. Porque sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Queira Deus que essa multidão que está aqui nesta noite estejam todas com um propósito de um dia ver a face de Deus. Porque tem aqueles que não têm esse propósito. Eles têm outro propósito, mas não de ver a face de Deus. Porque quem tem um propósito no coração de ver a face de Deus como ela é, eles suportam a sã doutrina. Mas o apóstolo falou há 2000 anos atrás: chegará o tempo que muitos não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, não deixará a sã doutrina atuar na sua vida. Eles não sofrerão a sã doutrina e terão comichão nos ouvidos. Comichão é uma informação, é tipo do otite, que ela incomoda. Quem tem uma inflamação no ouvido, e quando aquilo se agrava, a gente vai conversar com a pessoa, ela não quer nem ouvir, porque aquilo dói muito, então a pessoa não quer nem ouvir. Ela tem comichão. E muitos, está escrito aqui, que nos últimos tempos terão comichão nos ouvidos. Então, quando eu falar da doutrina santa, a pessoa ela vai se sentir incomodada e não vai querer ouvir. Só que esses, eles amontoarão, eles não sairão do nosso meio, mas eles amontoarão para si doutores, e vão ter aqueles que pregam conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, aqueles que não combatem e que deixam a pessoa a se comportar da forma que ela quer. Muitos falam por aí, o Senhor, Ele não quer o meu exterior, Deus quer o meu coração. Deus não está interessado nisso nem daquilo, Deus ele só quer o coração. E a mais pura realidade. E quem fala assim, que às vezes andam, irmãos, fora da doutrina, esses daí se comprometem mais com Deus ainda, porque ele tem consciência que Deus quer o coração. Mas o homem e a mulher que
entrega o coração para Deus, ele entende que Deus quer o coração. Porque está escrito que do coração procedem as saídas da vida. Então, o homem e a mulher que entrega o coração para Deus e deixa o Senhor fazer morada no seu coração, irmãos, é notório, é visível, porque a obra começa de dentro, depois ela começa também a tomar o nosso exterior. Irmandade, glória a Deus. Preste atenção. Está escrito que se um espírito ele vem e ele toma posse, né? Porque nós estamos, irmãos, quando o Senhor, nós viemos para esse mundo, nós já viemos, está escrito aqui, destituídos da glória de Deus. Podemos ser, pode ser a mais tenra crime, está escrito que nós, quando viemos para esse mundo, nós já viemos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o homem pecou e ele perdeu a glória de Deus. É claro que em Jesus Cristo nós encontramos essa glória novamente, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o ser humano, o homem, com as suas mãos do barro, e o homem ficou ali inerte. Ele estava ali inerte, ele só tinha a imagem de Deus. O Senhor tem olhos, ele pôs olhos no homem, o Senhor tem ouvidos, e assim por diante, mãos. Então estava ali o homem inerte e a imagem de Deus. Mas depois também Deus deu da sua semelhança. Deus soprou do seu espírito na narina dos homens, tornando o ser humano uma alma vivente. Então ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Porque o homem, ele foi feito para ser bondoso, caridoso. O homem foi feito para ser misericordioso, mas ele perdeu tudo isso quando pecou. Então ele foi destituído da glória de Deus. Irmãos, e quando o Senhor vem e faz um concerto, nós fazemos um concerto com Deus, e o Senhor nos limpa, ele manda da nossa vida muitos inquilinos, podemos dizer assim. Ele manda da nossa vida muitos espíritos que dominavam o nosso ser, que imperavam em nós algum domínio. Ele manda da nossa vida esses espíritos que faziam nós agirmos de maneira que tornava desagradável a Deus. E o Senhor nos limpa e nos faz pobre de espírito. E nós, no mundo, a gente carregava muitos espíritos. Mas o Senhor nos limpa e nos faz pobres de espírito, dando para nós um único espírito, que é o Espírito Santo da graça, irmãos. Está escrito aqui que bem-aventurados serão os pobres de espíritos. Mas está escrito que esses espíritos, quando eles são expulsos dos homens, ele fica rodeando. E não é que ele rodeia uma semana, um mês, ele fica rodeando até o fim da jornada. E se ele volta em um dia, ele passando ali, ele encontra a casa vazia novamente, quer dizer, a pessoa extinguiu o espírito, ele vem e traz mais 7 com ele. Irmão, se a pessoa tinha ali 10, 15 espíritos atuando na vida dele, se tinha 10, ele vai vir e traz 70. Então, o estado último da pessoa é muito pior do que aquele antes dela fazer o concerto com Deus. E tem muitos irmãos que, lamentavelmente, estão extinguindo o Espírito de Deus. E muitos incautos que, por ventos não muito fortes, ventos fracos, mas estão levando, a Irmandade pensa, é duro pregar isso, mas é real e tem que ser dito. A Irmandade pensa que quando nós se reunimos aqui numa multidão, quando nós estamos, todos estão com as raízes aprofundadas na graça
pensa que todos, num banquete como esse, estão com as suas raízes profundas na graça? Não. Tem aqueles que vêm, como o Senhor falou, soprar os ventos, vieram à força das águas, mas a sua construção não caiu, porque estava edificando a sua casa sobre a rocha. Mas tem aqueles que vêm o vento, a água e sua casa cai, porque estava edificando a sua casa sobre a areia. E quando se reúne um grande povo, tem aqueles que não estão com as suas raízes aprofundadas, e vêm, mas não vêm para louvar só o Senhor. Vem com já um resumo pronto, com algum esboço de alguma coisa pronta, e fala: eu quero um culto assim, eu quero um culto dessa forma, eu quero uma palavra que fale dessa forma, porque se a palavra fala dessa outra forma, são tipos de pregações que eu não gosto de ouvir e que me incomodam. Isso está crescendo. Eles são pregações que não trazem nenhum conforto para mim, me incomodam. E depende das pregações, se algumas pregações, em algum sentido, elas começam a se repetir em alguns cultos, eu não vou mais naquela igreja. Ali as coisas é muito claras, e fala muito de santidade, de tantas coisas, mas bem-aventurados são os que estão aqui, que falam: Senhor, eu sei que o vento está aí fora, não tem como medir isso, mas eu quero que o Senhor aprofunda as minhas raízes, porque eu não quero ser levado pela força do vento. Porque, irmãos, a pessoa mesmo, ela pode ter muito tempo de caminho, mas se ela não recebe mais a seiva, e vai ficando uma pessoa seletiva, e começa a escolher, e a querer, e achar que sabe pelo tempo de caminho também, e começa a ser seletiva, a seiva não passa mais dali. É que nem a gente, às vezes, vem um vendaval, a gente vê árvore pequena, mas às vezes a gente vê árvore tão grande que o vento derrubou, e aquelas raízes tão grandes, mas elas já estavam comprometidas. Tinha as brocas que iam lá na raiz e ali comprometia. Aí veio o vento e derrubou. Tem muita broca indo nas raízes dos crentes. E quando vem um vento, derruba, mas derruba, irmãos. Aleluia, e faz um arraso muito grande. Mas o Senhor nos trouxe aqui, nesta noite, se tu estás aqui, ou fraco, ou forte, um pouco mais fortalecido, se tu estás aqui, tenha consciência de uma coisa: é porque Deus ainda te ama. Porque se Deus não te amasse, tu não estarias aqui. Se tu estás aqui, é porque Deus ainda se preocupa contigo. E Deus ainda está decidido em te salvar. Ele quer te salvar. Então, suporta essas pregações, porque nós estamos, irmãos, Sodoma e Gomorra foi destruída. E Deus destruiu. Mas, irmandade, presta atenção numa coisa: por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por muito menos do que está acontecendo hoje. E agora tem essas festas aí mundanas, malignas, demoníacas, porque essas festas, quando eles iniciam essas festas, tem um bloco ali que eles fazem uma invocação e dá abertura para essas festas. E vem espíritos de todo lugar para se misturar ali com a humanidade. E o Senhor não vai ficar feliz se ele passar em algum dia durante esses eventos e ver com seu filho, com sua filha, com os olhos lá. Não está lá fisicamente, mas está ali participando. E se tu não tem forças, aproveite este culto de hoje. Porque Deus iria ficar muito triste se tu se envolvesse, ouvisse
em alguma forma, Respondeu em aí redes seu sociais, de maneira posicionamento, agressiva, achando, ou né? outra forma, tu se envolvesse com isso. E se tu te envolveres, tu vais estar abrindo uma grande brecha na tua vida e na tua casa também. E essa brecha aberta, ela pode te trazer grandes danos. E Deus não quer te perder. Deus está fazendo uma obra contigo, é uma obra lenta, mas ela está gradativamente está vendo frutos. Depois disso, consegui me manter estável financeiramente. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 2000 que possam trabalhar de casa com urgência. A remuneração vai variar de até 500 por dia. Não temos um horário fixo e você pode trabalhar apenas nas suas horas vagas, mesmo que já possua outro emprego. Para garantir sua vaga, responda 4 perguntas simples. O processo leva menos de 30 segundos. O único requisito para começar hoje mesmo é ter um celular ou um computador com acesso à internet. O trabalho é totalmente online, sem relação com vendas ou qualquer tarefa que existir no investimento financeiro ou experiência prévia. A atividade é extremamente simples e qualquer pessoa pode realizá-la. Tudo é feito através da nossa plataforma online. Você trabalha o tempo que quiser e é pago automaticamente via Pix, direto na sua conta bancária. Clique no botão abaixo e comece ainda hoje. Falta o esposo daquela minha serva, falta a filha da minha, porque o número dos escolhidos eles vão ser contemplados e completados também. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, a ira de Deus, a humanidade já ultrapassou todos os limites possíveis em provocar a ira de Deus. A humanidade, ela detrava-se de uma... A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar este vídeo em forma de resposta ao nosso irmão Carlos Reina. Nosso irmão Carlos Reina mandou aqui, irmãos, para um vídeo em que eu fiz hoje, né, neste dia 21 de fevereiro de 2025, referente, irmãos, ao estudo bíblico dentro da igreja, referente a um vídeo onde eu menciono várias pessoas apedrejando a igreja e apedrejando também os que as defendem. O que eu quero dizer, os que a defendem, não a igreja em si, né, irmãos? Não a igreja, bloco, cimento, isso daí é só para nos abrigar. Mas aqueles que defendem a obra de Deus e reconhecem a congregação como uma igreja que tem doutrina. Igreja tem que ter doutrina, a igreja não tem que trazer o mundo para dentro dela para converter, para fazer a vontade. A igreja não tem que ir até você que tem que vir até a igreja. Irmãos, e respeitosamente o nosso irmão Carlos Reina, ele mandou aqui uma carta para mim, nos comentários, né? É referente a este vídeo que eu fiz, no qual eu menciono apedrejamento na igreja. Eu não sei se ele fez algum vídeo, se o nosso irmão Carlos Reina fez algum vídeo referente, dando opinião à saída do nosso irmão ali que foi destituído, ou fez ali uma carta de renúncia, né, irmãos? Referente ao posicionamento que o Braz tomou quando ficou sabendo em que ele tinha um livro, né, sendo um líder na posição máxima na congregação, ancião, um livro ali paralelamente, e um irmão que prega, né, irmãos, pela Bíblia, ter um livro poderia ir ali mais ou menos ali a nossa irmandade, né?
começar a adquirir este livro e, pelo que observado nesse livro, ia ao desencontro de vários artigos na congregação, né, e pela ética, e algumas coisas ali poderiam estar constando e que não está dentro do nosso evangelho pregado dentro da congregação cristã no Brasil. A primeira parte em que nós vamos falar aqui para a nossa querida Irmandade é sobre o estudo que muitos não entendem ou fazem que não entendem, sobre o estudo adquirido dentro da congregação. Estudo este em que muitos não estudam, e se estudam para confrontar os demais servos de ministério. Irmãos, vamos ler aqui a carta que o nosso irmão Carlos Renato nos enviou. Foi uma carta direcionada, não foi nem um comentário. Ele diz bem assim, há 7 e 8 horas atrás. Irmão Paulo, a paz de Deus. Amém. Eu entendo que a congregação cristã no Brasil tem muitas qualidades e ninguém nega isso. Porém, uma coisa é considerar, defender e apoiar os pontos positivos e as benéficas da instituição. Outra coisa é defender o indefensável. O irmão realmente acredita que existe uma doutrina na CCB que impede os irmãos de se aprofundarem na leitura bíblica pelo ponto de interesse. Foi isso que o irmão afirmou quando disse que onde entra a leitura, a doutrina não deixa. Isso é como um bloqueio contra o estudo. Aí ele afirmou. Quer dizer que conhecer a palavra de Deus com profundidade se tornou um problema? Um pecado, uma transgressão contra a doutrina da congregação? Isso não faz sentido. Agora, discordar da atitude do Obrai, tomada contra o irmão Ricardo Pavanelli, não é um ataque à igreja, não é um apedrejamento contra a instituição. Questionar o que fizeram com ele, isso não é atacar nem perseguir a igreja, mas sim buscar justiça e discernimento. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, certamente seria disciplinado e sentado no banco pelo ministério da CCB. Por que Paulo incentivou o estudo das Escrituras e o conhecimento profundo da palavra? Ele mesmo disse a Timóteo, quando vieres, traz apresentação no bloco da laje em Porto Alegre causou durante a performance em Cafuião representando Jesus Cristo fez um striptease ao som de uma marchinha que dizia ora, o que eram esses pergaminhos, senão os escritos sagrados? Mas hoje parece que o ministério quer afastar irmãos do conhecimento bíblico, quer manter a irmandade limitada, sem conhecer o contexto bíblico, sem aprofundamento. E o resultado? Os pregadores do púlpito continuam anunciando um capítulo da palavra no púlpito e depois pregando de maneira totalmente fora do contexto. Como se a Bíblia fosse um monte de frases soltas, sem ligações entre si. E depois quer dizer que quem estuda está se enchendo de letra? Não, dessa vez eu não vou concluir. A CCB errou sim. E enquanto esse tipo de mentalidade funcionar, a igreja só vai perder mais e mais irmãos que tem sede de verdade. A igreja vai continuar afastando os irmãos que têm sede de compreender a palavra de Deus e sua profundidade. Perdoe pelo comentário, mas achei necessário. Deus abençoe o nosso irmão Carlos Renato. É assim que nós, irmão Carlos Renato, que nós aqui, nós pró-CCB ou logicamente temos alguma divergência faz tempo em questão do irmão pensar de uma forma. O irmão já expôs aqui a forma que o irmão pensou, né? E eu vou aqui dizer para ele que se eu não acredita que este vídeo que eu fiz não nesta totalidade, eu quis falar sobre, vamos dizer que o irmão afirmou, ele fez algum vídeo relacionado a isso, dizendo que não seria contra o Brás afastar, pelo fato do nosso irmão Ricardo Pavanelli
lançar esse livro e se aprofundar no estudo da Bíblia, né? Mas o apedrejamento, quando eu falo aqui, são pessoas que eles não estão preocupados realmente ao estudo e nem ao evangelho. São pessoas que estão preocupadas em se vingar, vingança e tirar o povo de dentro da igreja, não para direcionar essas pessoas ao estudo, a um evangelho complexo, mas tirar essas pessoas para que elas não vá mais para a igreja com aquele intuito de vingança. E apedrejamento, irmãos, irmão, o que eu quero dizer aqui não é só o irmão, se o irmão fez algum vídeo relacionado a isso, eu creio que o irmão defendeu essa tese, mas são pessoas, canais, que se dizem pró-CCB, né, e que queria ministério acima do que já tinha, e agora usa de todas as partes. Isso eu estou dizendo porque esta pessoa, né, que eu não vou mais mencionar nome aqui no canal, esta pessoa sim, em inglês, em um comentário em sua comunidade dizendo: é hora de vingança. E seus adeptos e os adeptos da crítica em geral, quando nós nos pronunciamos, falamos algo em que eles já estão acostumados nos outros canais ali interagir, eles nos chamam de tem um nojo, tem um, né, ou outras palavras perturbadoras, né, falando sobre aqueles que dão opinião. Mas fica aqui a carta do nosso irmão Carlos Reinar, e para que eles, até os críticos, até outras pessoas que não sabem conversar. É assim que se conversa. Bom, Carlos Reinar, e referente à leitura na congregação, o meu posicionamento é o quê? Que eu sempre digo nas minhas lives aqui: estudar, se aprofundar, é beleza, é maravilhoso. É gostoso conversar com uma pessoa em que ela sabe a Bíblia e que você aprende com ela falando. Isso aqui, quando eu quero mencionar que a leitura na congregação ela não sobressai quando há ali revelação pelo Espírito Santo, né? Quando eu quero falar esta parte, é o que Deus manda sobre revelação. Irmão Carlos Zenar, me permite eu lembrar o irmão de uma parte que o irmão fez. Quando o irmão tinha ido para o lado dos críticos, o irmão então ficou ali do lado dos críticos, estava com a mente fechada, conforme várias frases que o irmão já mencionou, né, que o diabo cegou o irmão. E o irmão, um certo dia, por uma felicidade aí de nós acompanhar, o irmão veio em seu canal explicar como que o irmão iria voltar para a congregação. E o irmão então citou que o irmão ouviu
de vida ou morte. A gente sempre tem, às vezes, aquela palavra que nós vamos buscar na igreja, nós estamos numa aflição enorme, e nós falamos, Senhor, fala hoje com as nossas almas, fala hoje uma resposta. E, irmãos, e nós temos confiança neste Deus, e este Deus nunca deixou ninguém desamparado. Deus, irmãos. Deus está Em trabalhando. tempo real é tudo assim, né, irmãos? Quando nós dormimos, tudo né? assim desta E eu forma, cheguei em neste tempo culto real. e o irmão ali Santo levantou. Deus. Olha os cachorrinhos. Começou a pregação Eles não param cedo, quieto. naquele dia tinha pouca gente. E Então, a irmãos, pregação vamos ficando por começou aqui. ali Deus 8h15. abençoe grandemente, Geralmente um começa culto 8h30, glorioso, 8h35. aonde Deus falou E o irmão com a nossa então querida estendeu-se a Irmandade. pregação Peço para e vocês ficou compartilhar praticamente nas redes 1h e sociais, 15 no minutos WhatsApp pregando. e Se pregasse Facebook, tá o bom? que Deus mandava, Fiquem todos na tudo santa bom, paz de tudo Deus bem. e no grato E a amor igreja estava ali de na Cristo comunhão, Jesus. ouvindo o irmão Compartilhe, muito deixa culto. o pedido de oração.